passar, hein? Senhores telespectadores do canal 17 UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o acadêmico e escritor Sandro Pereira Rebel, que é uma figura importante do movimento literário da cidade e um dos intelectuais mais respeitados aqui no município. Muito boa tarde, Sandro. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde, senhores telespectadores. Inicialmente, gostaríamos de saber como você iniciou suas atividades literárias em Campos dos Goitacazes, com a publicação de artigos e crônicas em jornais. Poderia nos dizer quais os jornais e quando aconteceu? Olha, se bem me lembro, Mônaco, isso aconteceu talvez no fim dos anos 40 ou no princípio dos anos 50. Na ocasião, eu acho que Campos contava com 5 jornais de maior circulação. Era o Monitor Campista, o Dia, a Notícia, a Folha do Comércio e a Folha do Povo. Neste último, a Folha do Povo, trabalhava um primo meu que apreciava muito meus escritos. E foi ele quem, evidentemente, depois de apanhar o consentimento do dono do jornal, que veja bem a ironia do destino, não era outro senão o João Rodrigues de Oliveira, que muitos anos mais tarde eu viria suceder na Academia Niteroense de Letras. Então foi aquele primo quem teve a iniciativa, naturalmente com o assentimento do João, de publicar algumas crônicas e alguns artigos meus na Folha do Povo. Mas eu colaborei também para produzir alguns trabalhinhos no Monitor Campista e na Folha do Comércio. Realmente o Monitor Campista, pelo que me consta, é um dos jornais mais antigos do Brasil. Certo, é. Sandro, em Niterói, quais os jornais que você trabalhou? Olha, Mônaco, a minha estreia, digamos assim, a minha primeira experiência na imprensa em Niterói deu-se na redação de O Fluminense, como noticiarista. Embora mais tarde um pouco eu tivesse até preparado alguns editoriais para o jornal, por especial deferência do seu diretor, o saudoso Alberto Torres. Depois do Fluminense, muitos anos mais tarde, eu andei publicando alguns trabalhinhos em prosa e verso no Folha de Niterói, inclusive ao tempo em que ele se chamou Opinião Pública e também ao tempo em que se chamou Opinião. Mais tarde, então, em 1999, eu fui convidado pelo Aulério Zaluar a colaborar para o Opção e lá estou até hoje. Muito bem, e realmente o seu trabalho tem tido grande repercussão aqui no município, né? Os comentários a respeito da sua coluna são sempre dignos de grandes aplausos por parte de todos. São muito generosos. Lembro-me quando a editora Aurora, no ano de 1956, editou seu primeiro livro, Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Fale o porquê da ideia desta publicação, nos conte a respeito. Certo, Mônaco, realmente a geografia do Estado do Rio tem uma historinha. Eu a fiz sem nenhuma pretensão literária. Aconteceu o seguinte, eu como funcionário trabalhava numa repartição do Estado que era incumbida de preparar provas para ingresso no serviço público estadual. E eu então verifiquei que era grande a dificuldade dos candidatos em encontrarem material para estudo da geografia. Eu cuidei, então, de preparar umas apostilas sobre o assunto e eu as distribuía graciosamente entre eles, os candidatos. Confesso a você que não sei bem como ou porquê, um
o dono de uma livraria de Niterói, a livraria universitária, que se localizava, se bem me lembro, na Rua da Conceição. O nome dele era Marçal, eu não sei como nem porquê. Ele tomou conhecimento dessas apostilas e me procurou, me passando a sugestão de convertê-las em livro. Eu aceitei de bom grado a ideia, cuidei de melhorar um pouco aquelas apostilas, utilizando dados do IBGE, e, afinal, elas se transformaram na geografia. Eu vendi toda a edição ao Marçal e acho que ele fez um bom negócio, porque, ao que parece, o livrinho teve mesmo boa saída. Realmente, a livraria universitária do Marçal era uma das grandes empresas de livros em Niterói na época e funcionou por muitos anos na Rua da Conceição, número 19. Guardo belas recordações do Marçal, assim como da sua geografia do estado do Rio de Janeiro, que quando jovem, comecei jovem a trabalhar com livros, né, e lembro-me que a geografia de sua autoria era talvez a única que existia na época. Depois veio da professora Dídima de Castro Peixoto e outras tantas. Bom, seu segundo livro, Arco-Íris, coletânea de quadras e pensamentos, foi editado em 1996. Foi um dos mais marcantes lançamentos que assisti, o enorme público e a presença da nata da intelectualidade. Sandro, eu pergunto, por que esperou 40 anos para publicar tão importante obra? A pergunta procede. É verdade, passaram-se quase 40 anos entre um evento e outro. Mas isso eu explico. É que, exatamente no fim do mesmo ano em que eu publiquei os Subsídios, ou por outro, em que eu publiquei a Geografia, em 1956, no fim deste mesmo ano, eu perdi meu pai. Eu era, então, filho único, tenho duas irmãs, mas homem era só eu, então eu tive de assumir os encargos de condução da família, ajudando minha mãe. Daí que aquilo que eu considerava até então como se diz, um bico, um serviço público, eu tive de procurar valorizá-lo ao máximo, de extrair dele o máximo que pudesse, inclusive financeiros. Passei a dedicar-me, então, em tempo exclusivo, dedicação integral à administração pública, exercendo cargos de chefia, de direção, de assessoramento, e, enfim, não me sobrou tempo para mais nada. A condição de funcionário, então, passou a ser prioridade absoluta na minha vida. Daí que só depois de me aposentar, em 1988, é que eu pensei, até por necessidade de ocupar o ócio, de fugir do ócio, eu pensei na possibilidade de aproveitar, diziam que eu sabia escrever, eu então pensei em me aproveitar disso e tive a oportunidade de colaborar para alguns jornais. Escrevi alguns artigos nos jornais naquela época, me lembro, se bem me lembro, foi no Folha de Niterói, e dali eu passei a ser conhecido no meio jornalístico, por tabela no meio literário, passei a frequentar o Calçadão da Cultura, porque tinha informação de que lá era um espaço propício para eu tentar me realizar na arte de escrever. E lá os amigos insistiram para que eu, ao invés de ficar só colaborando em jornais, que eu tentasse o livro. Eu acedi, concordei com a proposta e comecei só então aí, já haviam se passado muitos anos, dezenas de anos, só aí então é que eu pude cuidar de preparar um material e preparei aquele que efetivamente se converteu no Arco-Íris. Muito bem.
No mesmo ano do Arco-Íris, em 1996, você lançou Subsídios para a História de um Calçadão, que aqui está, com perfis e quadra de frequentadores do Calçadão da Cultura, da Livraria Ideal. Teve esse movimento, Sandro, importância em sua bela trajetória literária? Ô, Mônaco, teve importância fundamental. Foi importantíssima a publicação dos Subsídios, porque eu até então eu me sentia lá na Livraria Ideal, lá na Calçadão da Cultura, assim como que um estranho no ninho. E a partir do lançamento dos Subsídios, que, como você disse, focalizava os tantos, aliás, focalizou, se bem me lembro, mais de uma centena dos intelectuais que frequentavam aquele espaço. Então, com isso, eu pude me tornar mais conhecido deles e eles também passaram a me conhecer melhor. Dessa forma, criou-se um clima propício para eu desenvolver, digamos assim, a minha carreira literária. Então, o Subsídio ficou sendo praticamente o grande trampolim para que isso acontecesse. E eu fico muito orgulhoso com esse depoimento. Agora, Sandro, fale-nos sobre suas outras publicações. Bem, depois dos Subsídios, eu como que desencabulei de vez. Vieram livros, veio um atrás do outro, e eu posso citar aqui quais foram. Primeiro veio o Verdes e Maduros, depois dos Subsídios, sim, depois dos Subsídios, eu já havia publicado antes o Arco-Íris, e a Geografia, lá no princípio. Mas depois, então, desses três, veio o Verdes e Maduros, em 1997, um livro de crônicas. Veio Contos de Outros Tempos, em 1997 também, de contos. Veio Lampejos, em 1998, de trovas e raicais. Veio Dois Tempos, em 1999, também de crônicas. Em 2001, veio Cronicontando, outra vez de crônicas. E, finalmente, em 2001, aliás, foi em 2002, o mini dicionário anticonvencional. Evidentemente que eu acompanhei todas essas suas obras e posso afirmar que todas tiveram sucesso. Diante de sua resposta, está me parecendo que predomina em sua obra a prosa. Não sei que você... mas sei que você tem poesias, inclusive trovas. Gostaria de que discorresse acerca disso. Certo, Mônaco. Realmente, a prosa predomina na minha obra. Mas isso não quer dizer que eu não gosto da poesia. Bem ao contrário, gosto dela e até demais, com muito respeito, daí porque não me aproximo muito dela. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu, durante aquele tempo em que perdi o contato com a literatura, aqueles tais quase 40 anos em que eu estive dando tempo integral ao serviço público, eu perdi o contato com a literatura praticamente, e quando os retomei, a poesia que estava entranhada em mim, digamos assim, que estava embutida no meu cérebro, no meu âmago, era aquela poesia dos moldes clássicos. Eu me habituara com a leitura de Castro Alves e de Bilac, e de Casimiro de Abreu e de Alves de Azevedo, e então não cuidei de me atualizar o bastante com a leitura da nova poesia que então estava surgindo e que, me parece, ainda é hoje a mais bem aceita, a chamada poesia de versos livres, chamados poemas de versos brancos,
Então, eu não me acostumei muito com a leitura deles. Com isso, é claro, não cuidei, nunca me senti preparado para fazer essa poesia, e ainda mais, evidentemente, ainda mais de dar publicidade a elas. Agora, a exceção, você lembrou, se eu tenho essa dificuldade no relacionamento com os poemas, com a poesia livre, essa mesma dificuldade eu não tenho com a trova. Com a trova eu me dou muito bem, eu faço trovas com muita facilidade, tenho uma boa quantidade de trovas e talvez elas sejam até também de boa qualidade, porque, como você registrou, eu participo de vários concursos pelo Brasil afora, concursos que são promoção da UBT, e nesses concursos eu tenho sido bem premiado, de forma que não é por inteiro que a poesia está fora da minha obra. Além do mais, eu acho que é essa, então, a oportunidade de eu informar, ainda que já que o assunto é poesia, é o tema de fundo da pergunta, eu acho que é oportuno, então, eu informar que meu próximo livro também será de poesia, mas ainda desta vez não será de poesia, da chamada poesia livre, será de haikais. O lançamento desse próximo livro deverá acontecer no final do mês que vem. Final do mês que vem, então, Isso. teremos mais uma de suas obras aí. E posso afirmar, Sandro, que todos nós estamos ansiosos pelo lançamento. E quais as instituições culturais que você integra? Carlos, eu pertenço à Academia Fluminense de Letras, ocupando a cadeira 47, que é patronímica do Visconde de Itaboraí, e que foi ocupada, por entre outros, pelo eminente Oliveira Viana e pelo não menos eminente Ângelo Longo, que afinal viria que antes editara até um dos meus livros, O Conto de Outros Tempos. Eu pertenço também à Academia Niteroiense de Letras, ocupando a cadeira 46, patronímica de Lili Leitão, e cujo único ocupante foi João Rodrigues de Oliveira. Sou membro honorário da Academia Itaocarense de Letras e membro correspondente da Academia Campista de Letras. Também faço parte, sou filiado à União Brasileira dos Trovadores, da seção de Niterói, sou filiado também à Associação Niteroiense de Escritores e faço parte, com muita satisfação, com muita honra, do grupo que você e o Pimentel também dirigem, o Grupo Mônaco de Cultura. Eu fico muito feliz com isso e também fiquei aqui emocionado quando você falou de dois nomes que eu guardo belas recordações, que foi, sem dúvida alguma, Ângelo Longo e João Rodrigues de Oliveira. Ambos frequentavam assiduamente a Livraria Ideal, eram realmente figuras assim simpáticas. Não esqueço-me jamais do lançamento do livro Vinho Velho e Farpas e Flores, de João Rodrigues de Oliveira, na Associação Fluminense de Jornalistas, como também as Ideal, isso quando estava na Rua Visconde do Rio Branco, época do meu saudoso pai. Sandro, gostaríamos de saber como foi seu ingresso na Academia Niteroense de Letras. Olha, Mônaco, eu acho que, em parte, já falei algo a respeito. Quando me referi aos subsídios, quando me referi também ao surgimento do arco-íris, eu disse ali, e posso repetir agora, que com os subsídios, com o arco-íris, eu passei a frequentar com mais assiduidade e com menos cerimônia o Calçadão da Cultura.
Então lá eu pude me